Bom, a princípio, algumas pessoas já vão identificar logo de cara. São ciclos que trazem dor, ciclos que trazem angústia, que trazem sensação de impotência. Às vezes você dedica tanto afeto a uma pessoa e percebe que esse afeto não está sendo recíproco. Você dedica amor e não tem nada em troca. Bom, então, como eu tinha falado nos stories, né? Às vezes a gente está repetindo ciclos na nossa vida, ciclos que estão nos fazendo mal, né? Então eu coloquei as perguntas, né? Às vezes você sente que parece que só muda os personagens, só muda o ambiente, muda o cenário, mas você já percebe que essa história vai se repetir, que vai ter o mesmo final. Parece assim que você olha e diz, não é a primeira vez, isso vai acontecer de novo. Às vezes, alguns dos exemplos que as pessoas deram nas caixinhas de pergunta são, por exemplo, alguém que entra em relações afetivas e essas relações não vão para frente, são relações curtas, relações que a pessoa começa aparentemente interessada e de repente some. Outras questões que nos mandaram também, quando a pessoa entra em um relacionamento já sério, né? E o seu parceiro demonstrava ser alguém no começo da relação e com o tempo se mostrou uma pessoa completamente diferente, depois que a paixão arrefeceu. Isso são repetições de padrões, né? Então, às vezes, a pessoa, ela tinha um namorado ou uma namorada, percebeu que isso aconteceu, conseguiu identificar, encerrou aquele ciclo, mas aí começa novamente a repetição da mesma história com outra pessoa, tá? E aí, como identificar estes ciclos negativos? Bom, a princípio, algumas pessoas já vão identificar logo de cara. São ciclos que trazem dor, ciclos que trazem angústia, que trazem sensação de impotência. Às vezes você dedica tanto afeto a uma pessoa e percebe que esse afeto não está sendo recíproco. Você dedica amor e não tem nada em troca. Então, às vezes é muito fácil de identificar que é uma situação que está sendo negativa para você, uma relação indigna. Mas outras vezes não vai ser tão claro logo de início. Então, reconhecer ciclos negativos para a gente ter uma facilidade maior em reconhecer logo de cara que aquele ciclo vai dar no mesmo é através do autoconhecimento. Você, quando se conhece, não é que você conhece o outro, mas é que rapidamente você não deixa que situações que você já viu que não são satisfatórias para você se prolonguem. Então, às vezes você percebeu logo de cara que o seu parceiro é ciumento, que ele tem um certo linguajar violento, alguma atitude, um comportamento de violência, e você não vai aceitar aquilo. Você não é que você não vai acreditar na mudança, mas às vezes a pessoa nem se dispôs a mudar. Então você já percebe logo de cara, e aí você se autoconhecendo e tendo auto-amor por você, você diz: não, isso daí não é para mim, eu não quero isso, eu quero alguém que me trate como eu mereço ser tratado. E tem muita questão energética envolvida nisso tudo também, né? Porque quando a gente vibra alto, a gente vai encontrar pessoas que vibram alto. Às vezes a gente está vibrando baixo, e aí a gente atrai pessoas que também estão com baixa vibração. E às vezes a gente, nessa questão de ter as energias baixas, né? Pode ser, por exemplo, um caso em que você já, com essa sensação de que, eu só encontro pessoas que aparecem e somem, você começa a repetir e internalizar esse tipo de pensamento. Mas todo mundo que eu gosto não se interessa por mim. Mas eu começo a namorar e logo o namoro dá errado. Então você você começa a ficar repetindo essas sensações que te desarmonizam, que abaixam a sua autoestima e a sua frequência energética também. Então, como você vai encontrar uma pessoa que
está interessado em você, que quer manter uma relação, se você está o tempo todo pensando, mas eu só encontro gente ruim, o que você vai encontrar é gente ruim. A gente precisa mudar o nosso pensamento, a nossa frequência. Mesmo que no começo você de fato só encontre pessoas que não estão na sua. Eu não sei se vocês já ouviram aquela frase, finja até que você atinja. Conseguiu identificar que essa pessoa não vai te fazer bem? Cai fora dessa relação, mas não mantém esse pensamento negativo. Aquela pessoa, talvez ela tenha vindo para sua vida para te mostrar algumas coisas, algumas áreas da sua vida que de repente você precisa de cura. Então, ao invés de só enxergar as coisas negativas, às vezes uma pessoa realmente ela não vai te dar motivo nenhum para enxergar coisas positivas, sabe? Mas enxergue coisas positivas em outras pessoas, por exemplo, em grandes amigos que você tem, em familiares que te dão a mão. Começa a emanar vibrações positivas, para o universo, para que ele te retorne com essas vibrações também, para que te tragam pessoas que têm essa energia mais parecida com a sua. Às vezes uma pessoa ela tá com a vibração tão baixa que ao invés da gente conseguir elevar a vibração dessa pessoa, ela que acaba abaixando a nossa. Uma situação muito complicada, mas você precisa saber se essa pessoa de repente não precisa de ajuda psicológica para sair de alguma depressão, alguma situação que está bem triste para ela, que ela não consegue sair, né? Às vezes tem isso também. E lembrando que essas conversas que a gente tem aqui, sempre, se você estiver numa situação muito difícil de sair, você precisa de ajuda psicológica, né? De alguém especializado. Essas conversas que a gente tem, elas são mais para abrir a nossa mente, para a gente ver que a gente precisa de alguma saída, de alguma solução. Você sempre vai encontrar algum motivo para pensar positivo. Você sempre vai ter algum motivo para agradecer. Por mais que não seja a situação que você quer que se transforme, mas você encontra outros motivos positivos para agradecer. E a gratidão, ela vai transformando a sua energia vibratória. Então, você tem muitas coisas para agradecer. Com certeza você tem um lar, você tem uma casa que te abriga, você tem comida na sua mesa, você tem o seu trabalho, você tem amigos, você tem familiares, né? Então, você tem coisas para agradecer. Acorda de manhã e pensa, né? Nossa, hoje eu acordei, eu tô saudável, eu tenho pessoas que gostam de mim e que gostam da minha companhia, e assim você vai encontrando motivos de gratidão. Deixa eu ver aqui, eu tinha feito algumas anotações a respeito dos efeitos colaterais, de você repetir esses ciclos que são negativos na sua vida. Você repetindo esses ciclos, você vai atrasar o seu desenvolvimento pessoal, a sua evolução. Isso impede a sua real conexão com a sua própria essência e te afasta de você mesma, ou de você mesmo, né? Quando a gente entra nessas situações negativas e a gente sofre, né? Isso nos atrasa como pessoas, né? A nossa evolução mesmo. A gente vivencia essas repetições para entender, né, que o que está dentro de nós acaba atraindo coisas do lado de fora, né? E essas situações, elas devem servir como lição para a gente, né? É uma teoria do hermetismo, né? O que está dentro está fora. Então, quando a gente identifica isso, a gente precisa olhar para dentro da gente e perceber o que é que a gente precisa mudar para então evitar que esses ciclos se repitam, tá? Então, a primeira coisa é tomar consciência desses ciclos que estão sendo repetidos. Então, é para a gente também parar para pensar por que destes ciclos estarem sendo repetidos, né? O que essa situação está querendo mostrar para a gente? O que a gente precisa curar dentro da gente? Será que você não está se permitindo entrar nesses relacionamentos ruins? Será que a pessoa não estava dando sinal logo de início que ela não ia te fazer bem? Porque às vezes a gente não quer enxergar que isso vai acontecer, né? Às vezes a gente está tão carente de relações que a gente não se permite ficar sozinho, né? E aquela frase do antes só do que mal acompanhado, ela é muito certeira. Porque às vezes é melhor a gente ficar só do que aceitar essas migalhas de relação, né? Então, a gente precisa olhar e
se perceber mesmo. Será que eu preciso dessa relação? Será que eu não estou melhor sozinha? Será que sozinha eu não vou encontrar algo que seja bem melhor para mim? Né? Então, às vezes a gente espera que as coisas venham de fora, que a solução venha de fora. Só que a gente precisa entender que a mudança, ela vem de dentro. E a gente precisa identificar o que a gente precisa mudar. Porque se a gente não identificar, nada vai mudar. Então, a gente realmente precisa tomar essa consciência. E tem uma frase do Albert Einstein, que eu anotei aqui, que diz, loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Então, às vezes a gente está fazendo tudo igual. E a gente está esperando que a coisa muda. Às vezes a gente está repetindo padrões de relacionamento porque a gente não mudou. Será que a gente não começa uma nova relação fazendo tudo exatamente igual? Esperando que aquela outra pessoa seja diferente, mas será que a nossa atitude em relação a essa pessoa não é o que faz com que a nossa relação continue sendo igual e não mude? Será que a gente não está procurando sempre nos mesmos lugares? Então, outra questão que eu anotei aqui, qual a relação entre a repetição de ciclos e a reconexão com a sua essência? Então, para a gente entender e superar esses ciclos, a gente precisa nos reconectarmos, reconectar com a gente mesmo. E, portanto, com a nossa essência, né? Isso vem através do autoconhecimento e do autoamor, né? Se você tem o autoamor bem desenvolvido, né? O amor próprio, você não permite que essas relações continuem se perpetuando na sua vida, né? Então, encerrando esses ciclos, você vai recuperar sua energia, vai recuperar o seu poder e se reconectar com você mesmo. Olha, o que eu sempre indico para a gente buscar e desenvolver o nosso autoconhecimento através de meditação, principalmente, e aí eu vou indicar yoga também. O yoga trabalha muito com autoconhecimento, né? Mesmo as posturas físicas, né? Às vezes as pessoas vêm de fora e não sabem exatamente, né, para que qual a razão delas, mas mesmo as posturas físicas, a gente está o tempo todo conectado com a nossa respiração, com o nosso eu interior, então a gente está o tempo todo atento, a gente vai se autoconhecendo, encontrando os nossos limites, desenvolvendo algumas das nossas habilidades, como equilíbrio e tudo que acontece dentro do yoga, a gente traz também para a nossa vida pessoal. Então, desenvolvimento de equilíbrio, desenvolvimento de força, desenvolvimento de flexibilidade para lidar com situações, por exemplo, né? Tudo está conectado, mas o principal mesmo, autoconhecimento através da meditação, é você sentar, observar os seus pensamentos e deixar que eles passem sem que você se envolva com eles, certo? Então, essa é a minha dica. E essa é uma dica que é uma grande sacada para a nossa vida, não só em relação à repetição de ciclos, mas o autoconhecimento, gente, ele vai servir para tudo na nossa vida, tá? Então, dizia aquela frase, conhece a ti mesmo, né? E aí o universo vai abrir todas as portas. Então, a gente também, através do autoconhecimento, a gente pode rever a nossa história, aonde a gente quer chegar, e a gente se alinha com o nosso eu, a gente faz as pazes com a gente entende o que a gente merece, a gente reforça isso, reforça o que nos faz bem, tá? Então, a gente encerra ciclos com respeito, tá? O nosso autoconhecimento e o nosso autoamor, sempre com respeito ao outro, né? E entender que a gente pode aprender com esses relacionamentos, né? E por isso, então, a gente procura superar o papel de vítima, né? E assumir responsabilidade também pelos nossos problemas. Porque às vezes a gente também se coloca em um papel de vítima, né? Ai, o universo está contra mim, ai, meus relacionamentos nunca dão certo. Mas às vezes a gente tem um pouco de responsabilidade nisso, né? Como eu tinha mencionado antes, às vezes a gente está vibrando baixo, às vezes a gente encerra um ciclo e inicia o outro sem ter curado aquela ferida, sem ter entendido o que causou aquele relacionamento, que fez com que ele fosse até onde ele foi, né? Então, a gente tem que nos responsabilizar também pelos problemas, né? De certa forma. Assim, a gente consegue identificar e conseguir sair de algum relacionamento que nos faz mal,
né? A gente precisa ter essa autorresponsabilidade. Porque se eu entendo que eu permiti estar em uma relação que me fez mal por tanto tempo, por exemplo, né? Eu percebo que a solução e a resposta disso estava nas minhas mãos. Eu podia ter encerrado esse relacionamento quando eu percebi que ele estava me fazendo mal. Mas eu escolhi ficar, escolhi permanecer em um relacionamento que estava me fazendo mal. Então, quando você assume essa responsabilidade, você não permite que no seu próximo relacionamento isso se repita. Você percebe que algo está te fazendo mal, que você está tendo migalhas de afeto, e aí você logo de cara fala: não, isso aqui não vai ser para mim. Por que eu vou ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos em um relacionamento que está me fazendo mal, esperando que essa pessoa mude, né? Eu é que tenho que me mudar, eu que tenho que dizer: não, para mim esse relacionamento não serve, tchau. Então, eu tinha anotado aqui também, ó, quando você tiver dúvidas sobre o caminho a escolher, lembre-se sempre que o amor próprio é a melhor escolha, tá? Mas o amor próprio, ele não é querer se vingar do outro, não é querer rejeitar o outro, não é fazer o outro sentir a mesma dor que você sentiu. O amor próprio é a leveza, é a compaixão, é a empatia, é a compreensão, é o perdão, é cuidar do seu coração. Isso é amor próprio, é se amar e dizer que aquilo que te faz mal você deixa partir. Aquilo não cabe mais na sua vida. Se amar é se escolher em primeiro lugar. Eu tinha falado antes no começo da live, né? Mas para a gente elevar a nossa vibração, a gente precisa ter gratidão, a gente precisa fazer afirmações positivas. E ainda que a gente esteja chateada com alguém, a gente enxerga a luz em outras pessoas. Não precisa ser naquela pessoa. Mas eu tenho certeza que alguém do seu trabalho te faz alguma coisa que ou pode ter te feito algo que fez bem, ou basta que você olhe e fale assim: nossa, mas como sua unha tá bonita, olha como seu cabelo tá bonito. Faz, enxerga a luz nas outras pessoas, emana gratidão por situações. Acordou de manhã, gratidão, acordei vivo, nossa, eu tô inteira aqui, com saúde, meu corpo tá perfeito, né? Que é mais gratidão do que isso. Quando a gente passa por uma situação de doença, a gente percebe que como é gratificante ter saúde, né? Mas muitas vezes a gente, como nós acordamos quase sempre bem, a gente não consegue dar a devida atenção e a gratidão para essa questão, né? Mas o fato de acordarmos bem, acordarmos com saúde, nossa, isso é incrível. Dia desses eu tive gripe ou Covid, que eu não fiz o exame, mas permaneci dentro de casa, foi antes do Réveillon, passei o Réveillon dentro de casa, sozinha, só eu e meu namorado também tinha tido sintomas, né? E naquela semana eu fiquei tão mal, tive febre, eu sentia que a minha energia vital parece que estava assim lá embaixo, parecia que estava sendo sugada. E aí eu pensei, nossa, né, a gente só dá a devida atenção e a gratidão à nossa saúde quando a gente se vê numa situação que nos deixa lá para baixo. E aí eu olhei e falei, nossa, gratidão, mesmo estando doente, eu estou grata, porque eu sei que eu vou melhorar, eu acredito nisso, né? E eu vou poder fazer as coisas que eu costumo fazer, né? Dar aulas de yoga, ir para o meu outro trabalho, né? Cuidar do meu cachorro, das minhas plantas, das pessoas que estão perto de mim.